Olá, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou mentora de professoras concurseiras. Você está participando de uma sessão experimental de mentoria de professoras concurseiras 40+. Qual que é o objetivo dessa reunião? Você vai ter a oportunidade de entender como que funciona a mentoria e decidir se você vai avançar para passar no concurso ou não. Então, vamos lá. Qual dessas, coloca aí no chat para mim, qual dessas é a sua maior dificuldade? Você tem dificuldade em se organizar? Você tem dificuldade de fazer um planejamento? Ou você tem dificuldade de criar uma rotina? Ou as três alternativas? Pode colocar aí para mim. Só lembrando que a meta da nossa reunião de hoje é o que fazer para organizar o seu tempo, ter estratégias de planejamento e fazer uma rotina de estudo. Então, o meu compromisso hoje com vocês é que vocês saiam daqui com clareza de o que fazer para ter um planejamento de estudo que vai te tornar a próxima professora concursada. Eu só queria começar falando um pouquinho a respeito, né, da minha trajetória, quem é a Patrícia Silva. Eu sou professora de língua portuguesa, sou pedagoga também, eu sou pós-graduada em psicopedagogia, alfabetização e letramento. Eu sou administradora do Espaço Interação, que é um espaço criado para cursos preparatórios para concursos públicos de professoras. Eu comecei com esse espaço pedagógico logo após eu me efetivar. Eu iniciei como professora na rede, como contratada, eu iniciei em 2008, mas como professora concursada, eu iniciei em 2014, que foi na prefeitura de Santana de Parnaíba. Eu criei um método chamado OPR. O que é o método OPR? Organização, planejamento e rotina. Então, o que organizar? É saber o que eu tenho como prioridade durante os dias da semana, né? Então, é dessa forma que eu vou saber qual será o melhor dia, o melhor horário para eu encaixar os estudos. Então, isso você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer no papel, se você for uma pessoa, né, que gosta ali de escrever e gosta de ter tudo ali à mão. Você pode fazer no Google Agenda, que seria uma agenda online. Então, a maneira como você vai fazer não importa, desde que você consiga sentar e se organizar e ver tudo aquilo que você tem de prioridade no seu dia a dia. E aí você vai encaixar um horário de estudo que fique bom para você. E o que seria o planejar? Primeiro você tem que ter um conhecimento, como que você vai fazer o seu planejamento de estudo. É fato que muitas professoras, elas nem leem o edital inteiro quando o edital sai. Então, a gente precisa ter a clareza do edital, a gente precisa conhecer a fundo o edital, o que o edital vai exigir da gente, para que a gente consiga, depois do planejamento, criar a nossa rotina de estudo. Já soube de professores que perderam a inscrição porque não se ateve ao dia, ou ele pretendia fazer 2 cargos, fez para os 2, pagou e depois viu que a prova era no mesmo período, né? Então, como que a gente conhece a fundo o edital? A gente tem que fazer uma leitura minuciosa, tem que entender todas as disciplinas que vai estar caindo ali no edital para a gente estudar, os conteúdos, como que está vindo ali o conteúdo programático,
É interessante também a gente ver o número de vagas, quais são as etapas do concurso. Tem concurso que tem prova prática, tem concurso que tem só prova objetiva, tem aquele que tem a dissertativa, que é onde envolve a redação. E as datas importantes, que são as datas de início da inscrição, as datas de término dessa inscrição, o dia da prova, e qual é o período que essa prova vai acontecer, né? Qual é o valor de pagamento da taxa. Então, são coisas assim que parecem bobinhas, mas a gente precisa se atentar. Então, essa análise do edital, ela envolve também a gente identificar aí pontos fortes e pontos fracos. O que seria isso? Você vai identificar no edital as disciplinas que vai exigir maior dedicação da sua parte. Tanto pelo fato de serem disciplinas que têm bastante questões que vai cair, quanto também o fato de você ter maior ou menor dificuldade com aquela disciplina. Pensa, se você é uma professora que tem dificuldade com a disciplina de matemática e vai cair 10 questões, 15 questões, é uma disciplina que você vai ter que ter mais atenção, mais empenho na hora de você estudar. Outra questão importante é o peso de cada conteúdo na prova. O que é o peso, Patrícia? Lá no edital está especificado qual que vai ser o peso daquela questão. Então, você tem lá, qual o peso daquela questão? Não, desculpa, qual é o peso daquele conteúdo? Então, você tem, por exemplo, 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática, 20 ou 25 da parte pedagógica com a específica. Então, que peso que vai ter cada uma? Qual vai valer mais? A gente precisa se atentar a isso, porque às vezes você se empenha muito numa disciplina, mas ela vai valer menos. Então, você tem que se atentar a isso, porque isso vai otimizar tanto o seu tempo quanto o seu esforço, ok? O que você vai colocar na sua rotina? Você tem que ter um material de estudo completo e organizado, né? Você tem que ter materiais de qualidade, materiais atualizados. E como que você consegue isso? Por exemplo, quando tem um concurso de professores, sempre vai cair as legislações, que são que embasam, né, a educação. Então, a LDB, por exemplo, a LDB já teve várias atualizações, tem atualizações que aconteceram aí recentemente. E como que eu sei que está atualizado? Você pega diretamente lá da fonte, lá do site, lá do Planalto, ok? Você pode complementar também os seus estudos com materiais específicos, né, para concurso, resumo, mapa mental. É interessante e importante que você crie, por exemplo, se for mapa mental, então nós temos aqui duas questões. Se for mapa mental, resumo, que você vai pegar de terceiros, você precisa ter bastante domínio desse conteúdo, daquele conteúdo que você vai pegar em formato de resumo, de mapa mental, porque não foi você que fez, foi outra pessoa. Então, se você vai criar esse material para você, se você gosta de mapa mental, você assistiu lá a videoaula, você leu ali o material em PDF e você quer fazer um mapa mental para você assimilar melhor aquele conteúdo. Então, é importante, é ideal que, de repente, você mesma faça o seu mapa mental, porque você já se apropriou daquele conteúdo, porque a gente só consegue fazer um mapa mental, um resumo de algo que a gente dominou, de algo que a gente entendeu, certo? Criar seus próprios materiais de estudo para facilitar a memorização e a revisão. Então, se foi um mapa mental que você fez, na hora de você revisar o seu conteúdo, você vai entender tudo que está ali, ok?
Fazer um cronograma, o que que você vai colocar na sua rotina? Você vai fazer um cronograma detalhado, né? Então, você vai definir um cronograma que seja um cronograma realista, que esteja de acordo com a sua realidade. Cada professora tem uma realidade diferente. Por quê? Porque trabalham muitas vezes em horários diferentes, uma tem filhos que ainda não são tão grandes, a outra tem filhos maiores, então não tem como a gente se comparar com ninguém. A gente tem que ver qual é a nossa realidade para a gente fazer um cronograma realista, para a gente não se frustrar. Porque não adianta você fazer um cronograma, por exemplo, você coloca lá que você vai fazer o seu estudo de manhã, mas de manhã você não funciona muito bem de manhã, você funciona melhor à noite. Então, você não vai fazer de manhã só porque a amiga, a concorrente está fazendo. Você vai fazer de manhã se é o melhor período para você. Se você está com a cabeça mais vazia, se você trabalha de repente à tarde, você vai colocar o seu cronograma de estudos para você fazer de manhã. Então, você vai definir um cronograma realista, você vai distribuir os conteúdos que você vai estudar, você vai distribuir ele por dia, né, durante a semana. Você tem como fazer isso para um mês todo, tá? E depois você pode repetir ou você pode modificar alguma coisa, mas o ideal é que seja algo que você não precise ficar fazendo todo dia, mas que você já deixe esquematizado, certo? Então, você tem que levar em consideração a sua disponibilidade de tempo até a prova. Tem professora que consegue estudar 2 horas, tem professora que consegue estudar 4, tem professora que consegue estudar só 1 hora por dia. Então, vai depender da sua disponibilidade. Outra coisa muito importante que as professoras não levam em consideração, eu não sei por quê, talvez porque querem ter algo palpável ali, né? Não tem, por exemplo, quem se prepara, quem participa de maratona, a pessoa, ela não vai se correr no dia da prova, ela vai se preparar com muita antecedência. De que forma? Fazendo as corridas dela diariamente, se programando, definindo lá um horário e os dias da semana que ela vai estar treinando. Para quê? Para que ela tenha condicionamento físico, para que ela tenha um preparo, porque senão ela não vai conseguir correr nem 500 metros. Então, o estudo para concurso também é dessa forma. Quando você espera sair o edital, você já tem um tempo corrido. Quando você estuda antes de sair o edital, você tem muito mais tempo. Então, você tem tempo de se debruçar sobre os conteúdos que já caem normalmente, que são as legislações. Você vai pegar provas anteriores, editais anteriores, e você vai ver o que caiu de conteúdo daquele concurso que você quer fazer. E aí você consegue se preparar com antecedência, porque aqueles conteúdos que são conteúdos que geralmente já caem, você vai poder fazer exercícios daquele conteúdo, você vai ler com calma, você vai fazer resumo daquele conteúdo, tudo no seu cronograma, você vai fazer com calma, vai fazer as revisões, vai assistir às videoaulas. E como que você vai mensurar isso? Se você está conseguindo assimilar, se você não está conseguindo? Fazendo as questões. Porque fazendo as questões, uma que a gente chama de estudo ativo, que é aquele estudo, qual a diferença do estudo ativo e do estudo passivo? O estudo passivo, você assistiu ali a videoaula, e só, você não fez anotação, você não fez exercício, você não resolveu questões. Então, como que você vai saber o quanto que ficou na sua cabeça ou não, quanto que você assimilou daquele conteúdo? Então, assistiu a videoaula, vai resolver questões. Leu lá o resumo, o PDF, vai resolver questões. Porque daí é lá nas questões, o quanto que você acerta, o quanto que você erra, e você vai ver o quanto que você está conseguindo entender daquele conteúdo. Então, quando você estuda sem sair o edital,
você tem muito mais tempo de estudar. Você tendo mais tempo de estudar, você já está saindo na frente do seu concorrente, da sua concorrente, Pro. Então, é muito importante. Agora, ai, eu comecei a estudar agora, o meu edital acabou de sair, aí beleza. Aí não tem o que fazer, porque o edital já saiu. Mas se você tem oportunidade de estar estudando antes, é o ideal. Beber um pouquinho de água para molhar a garganta. Outra coisa que é importante, a questão da flexibilidade. Então, você vai adaptar conforme o seu cronograma, né, para colocar na sua rotina, você vai adaptar conforme as suas necessidades e os imprevistos. Por quê? Pode acontecer de, naquele dia que você tinha que estudar, você não está bem, você está doente. Então, você vai flexibilizar. Então, se você colocou a sua rotina de estudo para segunda a sexta, se você matou algum dia dessa semana porque você não estava bem, de repente você vai compensar no sábado. Ou então, você vai distribuir um número de horas maior nos outros dias para que não fique perdido aquele dia que você não pôde estudar, ok? Tudo isso para você também não perder o ritmo, né? Porque quando a gente perde o ritmo, a gente se embanana e aí é complicado. E fazer revisão constante, né? Incluir momentos para revisar o conteúdo já estudado, para que você garanta a fixação desse conhecimento. Tá ficando claro, gente? Né? Estão conseguindo aí entender como que é que funciona? Tudo bem? Alguma pergunta? Coloca aí no chat para mim. Como que funciona, né, o plano aprova 40 mais? Ele vai ser o passo a passo para você colocar os seus objetivos, né, o caminho que vai ser percorrido, definir os recursos que serão necessários, ter clareza, né, do que não vai deixar você desistir desse seu plano. Então, vai ser a ferramenta que vai te levar para o próximo nível e vai te tirar aí da insatisfação profissional que você está atualmente. Então, nós temos aqui alguns depoimentos de mentoradas que conseguiram passar no concurso público dos sonhos, né, com muito esforço, com muita dedicação, porque você tem toda a orientação, você tem todo o acompanhamento, mas você precisa fazer a sua parte. Nós dividimos as responsabilidades e a gente sabe que a vida adulta requer isso. Se a gente quer muito uma coisa, a gente precisa viabilizar para que aquilo aconteça. Por que que tem muitas professoras que falam, eu vou desistir, todo mundo passa, menos eu? O que será que você está deixando de fazer? Ou o que será que você precisava continuar fazendo e parou? Então, você pode me perguntar, como que eu vou fazer para viabilizar essas estratégias para estudar e passar no concurso, né? Não parece, mas a resposta ela é mais simples do que você pensa. Então, você seguindo o plano, fazendo uma organização, primeiro você se organiza, depois você faz o planejamento, e aí você cria a sua rotina. Ou seja, você vai saber exatamente o que estudar, quais exercícios você vai fazer, quando você vai revisar o conteúdo em cada um dos dias da semana. Então, isso é uma coisa que não tem como eu fazer por você, porque eu não conheço a sua rotina. Você conhece a sua rotina, você sabe quais são os dias que serão melhores, ou os horários que serão melhores para você estar aplicando isso daí que eu estou te falando. Né? Então, chega de ficar perdida, sem saber por onde começar, sem ter a quem recorrer. Muitas vezes eu já me senti assim, perdida, né? Sem saber por onde começar. Né? Muitas vezes professoras já me falaram, mas eu estudei tanto tal conteúdo e não caiu. Né? Como que você fez?
Por que você estudou tanto esse conteúdo? Ah, eu vou estudar o conteúdo que eu não tenho dificuldade. Tá, você estuda aquele que você não tem dificuldade. Então, você vai estudar aquele que você não tem dificuldade. E o que você tem dificuldade? Você vai zerar. Lembrando que a gente não pode e não deve zerar em nenhuma questão de um conteúdo específico. Então, tem lá, português, conhecimento pedagógico, conhecimento específico. Gabaritou português, mas um conhecimento específico, zerou. Ou acertou só uma. Né? Então, o que você, recapitulando, o que você precisa fazer para passar no concurso e ser bem classificada? Você precisa primeiro se organizar. Né? Se você não tem a rotina de estudo no seu dia a dia, nas suas 24 horas ali do seu dia, na sua semana, então você precisa se organizar, você precisa fazer um planejamento, criar uma rotina de estudo eficiente. O que é uma rotina de estudo eficiente? É aquela que vai te trazer resultado. Não adianta você colocar lá, eu vou colocar aqui 3 horas de estudo de segunda a sexta, sendo que você só tem 1h30. Não adianta. Porque daí num dia você faz 3 horas, no outro dia você faz 30 minutos, no outro dia você faz 1 hora, no outro dia você deixa de fazer. Então você tem toda essa organização, mais o planejamento e mais a rotina, é o que cria disciplina. É aquilo que você vai fazer ali, mesmo se você não tiver com vontade, mesmo se você estiver cansada, porque é um compromisso que você está assumindo com você. Então, a repetição vai fazer com que você consiga, né, ter essa disciplina e nos dias que você colocou ali a sua rotina, você vai conseguir cumprir. Por quê? Porque mulheres adultas fazem aquilo que é necessário fazer, né? A gente não faz só aquilo que a gente gosta, a gente faz aquilo que precisa ser feito. Quando a gente está na CLT, a gente não faz aquilo que precisa ser feito. Então, você tem que encarar isso como um trabalho, que você não pode faltar, não pode chegar atrasada, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas o ramo dos concursos públicos, ele é um único, que não exige experiência anterior comprovada, não existe uma idade máxima, existe uma idade mínima, que é 18 anos. Mas não existe uma idade máxima. Tanto é que a idade, ela é um dos critérios de desempate na hora. Tem concurso todos os anos, em diferentes instituições, para a gente escolher. Todo ano tem concurso. Dificilmente ficará esse ramo ficará saturado, porque as pessoas elas se aposentam, elas mudam de cargo. Então, por exemplo, você quer prestar para a Prefeitura de São Paulo. Quando, geralmente, as instituições, elas fazem concurso, é justamente por conta disso. Pessoas se aposentam, pessoas, infelizmente, morrem, pessoas exoneram, pessoas mudam de cargo, de repente, por exemplo, a prefeitura ela tem concurso de acesso. Nós temos o concurso de acesso e o concurso de ingresso. O concurso de ingresso é para qualquer professora. O concurso de acesso é para quem já está na rede. Então, o concurso de acesso, ele tem para os cargos de coordenação, direção e supervisão. Então, se você já é professora da rede, você tem chance de ascender a outros cargos. Então, quando você está como professora e você passa no concurso de coordenação, o seu cargo fica vago. É onde tem vai sobrando as vagas, né? E a instituição, né, no caso a prefeitura, ela vai fazendo os concursos e abrindo novas vagas para professores novos. Como que funciona a mentoria Professoras Concurseiras 40+? São
4 encontros ao vivo comigo, né, para que a gente possa se ver, a gente possa conversar ali olho no olho, você tirar as suas dúvidas, para que eu possa dar orientações personalizadas para você, fazer um acompanhamento individual e personalizado, né? Tudo tem um único objetivo, fazer você passar no concurso e não só passar, ser bem classificada. Então, esses encontros ao vivo, eles são encontros em grupo, mas as orientações que eu dou, elas são orientações personalizadas, mesmo porque cada professora está prestando para uma instituição diferente, para um cargo diferente. Cada professora, ela tem uma rotina diferente. Então, ela precisa de orientações que estejam dentro daquilo que ela está, o cargo que ela vai prestar. Então, não são dúvidas de conteúdo, tá, prof? Não são dúvidas de conteúdo. Por quê? Porque a orientação aqui é como que você cria a sua rotina, como que você se organiza, como que você distribui os conteúdos, com tudo isso eu vou te ajudar. Então, você está diante de uma oportunidade, né, e vai caber a você a decisão de aproveitar ou de adiar mais uma vez, né, o seu sonho. Então, até quando, né? Até quando a gente vai continuar trabalhando o dobro para ganhar menos? Né, deixar os sonhos para depois, adiar a mudança de vida, porque quando a gente encaixa os estudos na nossa vida, há uma mudança, né? Muda a sua rotina, muda a organização da sua casa. Então, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Ninguém gosta de sair da zona de conforto, mas é algo que é necessário. Então, a meta da mentoria professora concurseiras 40 mais é orientar e acompanhar você na sua organização, no seu planejamento, na sua criação de rotina de estudo, mas de uma maneira simples, prática, de um jeito leve, tá? Então, para quem que é a mentoria professoras concurseiras 40 mais? Se você essa mentoria é para você que é uma excelente professora, mas ainda trabalha contratada na rede pública, assim como eu também. Eu fui uma professora contratada. Se você é uma professora da rede particular, se você é CLT, essa mentoria é para você. Se você ainda é formada, mas você não trabalha na área, e você tem aí esse sonho de ser uma professora concursada. Então, eu vou te mostrar as estratégias que eu usei para passar em vários concursos. Como? Potencializando o seu estudo, né, com direcionamento imediato. Assim que você adquire a mentoria, você já tem o meu acompanhamento, né, orientação e acompanhamento da sua rotina. E aí eu trago também alguns bônus aí especiais. Então, a sua chance de passar no concurso ainda esse ano está nas mãos de vocês. Então, o que contém aí a mentoria? A mentoria, ela tem um curso que a gente chama de curso base, que é com conteúdo gravado. Nesse curso base, eu vou ter os principais conteúdos que caem nos concursos, que é o ECA, a LDB, a BNCC, as diretrizes, tá? Então, esse curso básico com conteúdo gravado, então, vai trazer como você se organizar no seu dia a dia, né? Como que você vai fazer o planejamento dos seus conteúdos, como que você vai criar uma rotina efetiva. Então, de que maneira? Como que vai funcionar? O direcionamento, como eu falei para vocês, é imediato. Então, a gente tem um formulário chamado Me Ajude a Te Ajudar. Nesse formulário, você vai me contar sobre você, sobre a sua rotina, né? Qual é o seu maior desafio atualmente, né? Então, eu vou te orientar via áudio, né? O caminho que você deverá percorrer primeiro, de acordo com aquilo que você me contar.
A gente tem também o formulário de orientação e acompanhamento. Então, nesse formulário de orientação e acompanhamento, você vai fazer as perguntas que você desejar, quantas você quiser, durante essas 4 semanas de mentoria. Então, esses 4 encontros ao vivo é para a gente conversar, tirar dúvida. Lembrando que a mentoria ela é em grupo, mas as orientações elas são específicas, individuais e personalizadas, né? Para quem aproveitar, né, durante essa gravação, né? Se você está aqui ao vivo ou você vai assistir a aula gravada, a gente tem alguns bônus. A gente tem a comunidade exclusiva das professoras concurseiras 40 mais, né? Uma comunidade para mutuamente se incentivar, acolher, apoiar uma outra, cooperar, crescer junto. E como bônus especial, a gente tem como fazer o edital verticalizado do seu concurso. Não sei se você já ouviu falar, mas o edital verticalizado é aquele que deixa mais prático, mais fácil os seus estudos. E eu tenho uma aula aí que fala só sobre isso. Tenho também outro bônus, que é como usar a inteligência artificial nos seus estudos e fazer revisões. Aula aí super bacana, que vai ajudar vocês a otimizar os estudos. Então, quando que a gente começa, Patrícia? Imediatamente. Então, você vai receber na mentoria o curso base, que são as aulas com os conteúdos que mais caem nos concursos. Você terá acesso ao formulário Me Ajude a Te Ajudar, que vai receber orientação inicial para sua dúvida mais urgente. Você já começa a receber a minha orientação e o meu acompanhamento. E as 4 semanas de mentoria, elas começam a contar na semana que você participar do primeiro encontro ao vivo, tá bom? Quanto custa? Eu costumo dizer que não é custo, é investimento, né? Você vai estar investindo num sonho. E todo sonho, ele tem um investimento, você precisa investir, né, nesse sonho. A mentoria concurseiras, a mentoria professoras concurseiras 40 mais, é R$ 1.397. A gente está com uma oferta especial de R$ 997 à vista ou parcelado no cartão em até 12 vezes de R$ 99,70. Se a gente dividir isso por 30 dias, o R$ 99,70, sai R$ 3,32 por dia. Eu nem sei se dá para comprar um café com isso. Um salgado eu sei que não dá, né? Então, eu coloquei aqui embaixo o link da mentoria Professoras Concurseiras 40 mais, que já está aí com o cupom de desconto, que é o Aprova 40. Tem o link aqui do WhatsApp também, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conversar comigo no particular. Depois, para quem não conseguiu assistir a aula aqui ao vivo comigo, eu vou disponibilizar a aula gravada e vou disponibilizar no grupo também o link para vocês fazerem a compra. Ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Algo relacionado aí ao que a gente acabou de conversar? Não? A hora é agora. Sim. As 4 semanas, como eu falei para vocês, começa a partir, né? São 4 encontros ao vivo, né? Cada um numa semana, com um dia e horário específico. Se você não consegue assistir a aula ao vivo, você pode assistir a aula gravada
depois. Tá bom, profs? Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês decidam mudar aí de vida e realizar o sonho de vocês, né? Chega de adiar sonho, metas, né? Toda meta ela precisa ter um prazo, né? Porque a meta que não tem prazo, ela só vai continuar sendo sonho, porque ela não vai se tornar realidade. E eu espero que você consiga conquistar o seu sonho, assim como eu consegui. Se eu conseguir, vocês conseguem também, mas para isso a gente precisa sair da nossa zona de conforto e abraçar o nosso sonho, tá bom? Tchau, profs. Um abraço.